Olá, hoje eu trago um livro para aqueles que gostam de ler sobre filosofia, mais especificamente de filosofia aplicada a ações do cotidiano. Apresento o livro Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia, da autoria de Renato Janine Ribeiro, editora Estação Liberdade. O autor é professor de filosofia ética e filosofia política na Universidade de São Paulo, na qual se doutorou após defender mestrado na Universidade de Paris I, na França. Foi ministro da Educação no governo de Dilma Rousseff e, em 2021, eleito presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Este livro foi escrito em 2021, portanto, em plena pandemia, quando o autor ainda não sabia quando a pandemia terminaria e quais seriam suas consequências. Mas ele se propõe pensar sobre o que está ocorrendo através da sua área de conhecimento, que é a filosofia. Embora a pandemia já tenha terminado, eu acho que é sempre bom a gente pensar sobre a nossa história, e esse é um livro que vai contribuir para isso. Diz o autor, no primeiro parágrafo, o seguinte: este breve livro pretende mostrar como duas ideias filosóficas, uma mais conhecida, outra menos, são decisivas para pensar o atual momento pandêmico. Sem nossa primeira ideia, a compaixão, que devemos a Jean-Jacques Rousseau, desde 2020 teríamos vivido ou tolerado um verdadeiro massacre. A segunda ideia vem de Marx, é mais complexa, e ele diz que a humanidade somente se propõe tarefas que pode resolver. Então o autor vai falar sobre essas duas ideias filosóficas e depois relacioná-las com o momento que vivíamos em 2021. É comum se dizer que a filosofia não tem utilidade. É um equívoco. Ela é muito útil naquilo para que nasceu: ajudar a pensar. Aliás, a filosofia não é pretensiosa. Filósofo é o amigo do saber, não seu dono ou detentor. Ser filósofo, ao menos na etimologia, é menos do que ser cientista ou sábio, que seriam os detentores do saber ou da sabedoria. Um ano depois, Rousseau dirá no discurso sobre a desigualdade que o melhor na humanidade é a pitié, que ao pé da letra seria piedade, mas pessoalmente prefiro compaixão, que usarei daqui em diante. A compaixão vai além da própria solidariedade, que é mais racional. A compaixão é quase instintiva. Aqui estou associando democracia e compaixão. Não há como separá-las, a não ser que tenhamos da democracia, como por sinal parte dos cientistas políticos têm, uma visão puramente instrumental. Se ela não for mais do que um procedimento para resolver conflitos, não terá nenhum sentido ético ou moral e, portanto, não precisa ser o que chamam de um significante ímã que atrai para si os valores refutados bons a uma época. Aqui proponho algo além disso. A democracia não requer apenas as boas maneiras, a consideração pelo outro, em quem reconhecemos um igual. Isso tudo poderia limitar-se a uma igualdade jurídica, a uma aceitação racional de uma igualdade de direitos. Vamos mais longe do que isso. A questão se torna sentir com o outro. É justamente a compaixão que opera o salto da democracia, como procedimento para ela enquanto valor, da democracia como recurso jurídico ou constitucional, para ela enquanto fundação das relações decentes entre os homens, do que podemos chamar de boa política, da democracia como forma de escolher um governo dentro do Estado, para ela enquanto meio de organizar a sociedade,
da democracia como espaço de liberdade, antes de mais nada política, para ela enquanto lar de todas as formas de liberdade, incluindo a política, sim, mas também as sociais, econômicas, afetivas. A democracia, desse modo, deixa de ser um conceito estritamente político ou jurídico para se transformar em um valor, um dos grandes valores da ética. A questão sobre a cena primitiva é uma das mais fortes que há. Como você se tornou o que é? Pergunto a você, leitor. Talvez não haja questionamento mais importante do que esse, que aqui instauro na filosofia. O amor, o seu amor, o amor que o faz florescer, a profissão que você escolheu, sua vocação, como ouviu a voz que lhe diz quem você é. O sentimento de compaixão vai além de qualquer interesse nosso. Extrapola o utilitarismo. Sim, porque muitos dirão que mesmo nossos melhores sentimentos são capa para encobrir algum interesse pessoal. Deixa eu achar aqui. As paixões más nunca desapareceram por completo. Estiveram presentes nos regimes de força de forma explícita, nos fascismos, porque eles se gabavam desavergonhadamente do óleo de rícino que faziam suas vítimas engolirem, da violência que infligiam. Mas, de forma mais complexa, em outros autoritarismos, inclusive o comunismo, que praticavam um duplo padrão. Um discurso, uma teoria, uma doutrina ou prédica do bem, porém uma prática de violência e do mal. Justificaram-se com base numa espécie de defesa da sociedade ou até mesmo das pessoas de bem, no caso, os trabalhadores, que estariam ameaçadas pelas do mal. Mas esse era apenas um pretexto para dar vazão ao sadismo e às pulsões cruéis. Ser ético exige montar uma estratégia. Estratégia é uma forma de realizar no tempo, mediante planejamento, o que não conseguimos de imediato. Nem sempre nos é dado sermos éticos de imediato. Às vezes, precisamos construir um itinerário de vida para chegar a uma conduta ética, e isso pode demorar. O que não podemos é desistir desse trajeto, desse projeto. Eu trouxe aqui algumas ideias, alguns conceitos filosóficos, sem trazer, no entanto, a aplicação disso ao momento que estava sendo vivido, porque eu quero só deixar assim um ponto de interrogação, um desejo, que você vá procurar o livro para ver como ele relacionou isso com a pandemia. A mesma coisa em relação à parte menor do livro, que é a referente a Marx, as tarefas que podemos resolver. E diz o seguinte: será então que a humanidade apenas se propõe tarefas que pode resolver? A chave está na palavra tarefa. Quando pensei nesta parte do livro, minha memória me pregou a peça de lembrar a frase de Marx como aludindo a problemas. Mas problemas sempre houve e há, inclusive, insolúveis. O que tivemos, graças sobretudo ao desenvolvimento tecnológico, mais até do que econômico, foi a conversão de uma impossibilidade objetiva em possibilidade ao nosso alcance. O sujeito, que é a nossa espécie, se capacita para enfrentar problemas antes insuperáveis. Por isso, problemas viraram tarefas e o impossível passou a ser viável. E aqui também, como na primeira parte, ele vai estabelecer a relação entre esse pensamento do Marx
e a época que estávamos vivendo, mostrando como nós nos propusemos tarefas que poderíamos resolver. É um livro bastante interessante e fica aqui a sugestão: Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia, da autoria de Renato Janine Ribeiro, editora Estação Liberdade.